Hoje eu tô aqui para falar de um local histórico que ficou muito conhecido por ter sido por anos palco de uma das boates mais importantes e renomadas da cena eletrônica do sul do Brasil. Mas não é para falar da Beehive que eu tô aqui, e sim para revelar um segredo que eu tenho certeza muita gente não sabe. É que o local, um moinho construído em 1932 pela rede de moinhos rio-grandense, ele abriga até os dias de hoje um túnel subterrâneo. É isso mesmo, um túnel. Um túnel que segue intacto e que também mantém maquinários da época ainda. Então tudo isso é muito interessante. E é claro que eu fui atrás, é claro que eu entrei no túnel, é claro que eu registrei tudo para compartilhar aqui com vocês. Afinal de contas, não é todo dia que a gente descobre um túnel subterrâneo em Passo Fundo. Então, mas não quero dar muitos spoilers, quero que vocês vejam com os próprios olhos e conheçam a história e os detalhes desse local que se mantém vivo e intacto até hoje. Eu sou Ana Caroline Halbert e iniciamos agora mais uma reportagem do Memórias em Pauta. Atualmente, então, o local pertence a um grupo de empresários, que compõe o Instituto da Aliança Empresarial, que adquiriu esse local em março de 2023, ainda esse ano, e com um investimento aí de cerca de 7 milhões apenas para aquisição, e está investindo mais alguns milhões em toda a reforma do local, que está sendo todo reestruturado para abrigar um hub aí de inovação aqui em Passo Fundo. Mas não quero dar muitos spoilers, quero que vocês assistam aí a matéria comigo, mas já quero fazer um agradecimento a todos os integrantes do Instituto da Aliança Empresarial, que gentilmente, felizmente, abriram um espaço, permitiram com que eu fosse até lá para filmar, para conhecer, para registrar e compartilhar aqui com vocês. Então espero que vocês gostem e fiquem tão entusiasmados em conhecer esse local como eu fiquei. Conta para nós como que foi a descoberta, de todo o grupo, dos engenheiros, do pessoal que está aqui trabalhando diretamente nas obras com a descoberta do túnel. Já sabiam ou realmente foi assim uma surpresa? Eu estou envolvido bastante na obra, que eu fiquei responsável em fazer acontecer essa parte da obra, Logicamente, estou com um grupo aqui de engenheiros e arquitetos que ajudam muito nessa parte de concepção. E a gente foi descobrindo algumas coisas interessantes, desse patrimônio, e como foi a questão dos túneis, que faziam ligações assim que a gente não tinha e nem imaginava onde poderiam sair, Então, um prédio que ele está aqui há muito tempo, já tem edificações nas laterais e em torno dele. A gente acabou descobrindo através de sótãos assim, passagens que ligavam a um moinho para o outro, ou a saída desse moinho para Presidente Vargas, e de forma muito interessante a gente foi registrando esses momentos. Perfeito, só também destacar, Cristiano, que muita da estrutura vai ser preservada, como a parte das madeiras, que são da época ainda, A gente estava conversando com o engenheiro, destaca, não sei se a gente consegue ver aí, mas essas madeiras são da época e vão ser preservadas, Com certeza, a ideia é manter a estrutura do prédio e principalmente essas internas, essas madeiras são partes assim que hoje em dia a gente não consegue mais ver nas novas construções, Então, o que a gente conseguiu preservar e manter essa concepção, a gente manteve. Eu queria aproveitar também e agradecer a todos os associados e cotistas e investidores, das empresas que participaram desse projeto, porque sem esse esforço entre todos os participantes não seria possível, um investimento alto, uma compra do novo espaço e também a reforma, mas com um propósito principal, desenvolvimento de inovação, de um espaço de inovação e tecnologia para a cidade de Passo Fundo. Quem ganha isso é Passo Fundo e toda a região que está aqui perto. A gente acabou conhecendo alguns pontos do local, especialmente o famoso túnel. Então, Eduardo, vou pedir para te contar para nós um pouco sobre o trabalho que está sendo feito aqui, que é muito importante porque vai ser feita a preservação também do local, mas também muitas coisas novas, A gente ter o cuidado de tudo que é isso aqui, desse patrimônio que a gente tem aqui na cidade, e foi avançando, com esse cuidado. Chegamos numa região que tinha um túnel, Conseguimos alguns projetos para a gente poder se basear, e aí veio essa descoberta. Para alguns, às vezes não tem um significado tão grande, mas para a gente que cuida um pouco dessa história, que é um pouquinho mais da história da cidade, a gente ficou fascinado até por ver alguns equipamentos, algumas coisas antigas, que a gente não tinha nem ideia que ainda existiam, e estavam tão junto aqui. Então a gente veio com uma equipe grande, acabou fazendo a
primeira descida para olhar o que tinha, o que realmente a gente podia encontrar lá. E hoje estamos aqui com vocês, né? Dando mais uma olhada, né? Começando a divulgar um pouquinho das coisas que a gente acaba não vendo aqui nesse prédio do moinho. Gente, só vocês terem uma olhada, olha só como é alto. Questão de medidas, assim, vocês já têm alguma... Não? Tem naquele projeto que a gente falou. Projeto. As informações documentais que eu tive acesso é que os primeiros lotes foram comercializados em 1917. De 1930 a 1961, a propriedade era do Moinhos Riograndense. Aí passou para o Lago Iaione e Companhia, até ser adquirido em 1971 pela Cooperativa Tritícola Passo Fundo. Até o fechamento desta reportagem, não encontrei e nem tive acesso a nenhuma outra informação com data precisa sobre a inauguração do moinho. As únicas referências são de matérias de jornais relatando apenas a construção do local em 1932. Aqui então a gente entrando no moinho, né, conhecendo aí o comprimento dele. Como vocês podem ver, nós andamos em pé bem tranquilamente. Ele é bem alto. Ele é meio estreito também, mas assim, tem um espaço bem tranquilo para andar. Ele é bem intacto, como vocês podem ver, ele tem equipamentos aí, maquinários da época, né? E também ele não é um lugar úmido, assim, ele é um local bem seco, né? Por ter ficado fechado aí muitos anos. E toda a iluminação que tem no local, né, foi feita pelo pessoal do Aliança, né, do Instituto Aliança Empresarial. Antes não tinha, mas todos esses equipamentos que vocês estão vendo aí, eles já eram do local, eles já estavam, né, dentro do túnel. Provavelmente eram equipamentos utilizados para a questão dos insumos, né, sabendo que era um moinho. Devidamente equipada, segura, fomos conhecer o túnel, retornando agora um pouco para vocês. A escada que dá acesso ao túnel. Daí tem outra escada e a gente entra. Muito legal, interessante ver também a preservação do túnel, gente, ele é bem viável, assim, de ter acesso. Claro que o pessoal preparou pra gente aqui com luzes, que facilitou muito também. Mas bem interessante ver a preservação do local. Descobertas como essa, assim, elas são marcantes ou é algo comum de se encontrar em obras, reformas? Quando a gente entra para um prédio antigo, né, um prédio já com um tempo de ciclo de vida grande, que nem esse aqui, em torno de 90 anos, um pouco mais ali, a gente não sabe realmente, né? Então a gente vai se deparar com algumas situações de como eram feitos na época, né? Desde o sistema das paredes, como é que eram feitos, a gente olha essas madeiras aqui, né? Cara, essas madeiras estão desde o início, estão aqui, tão boa, né? Há pouco tempo atrás tinha uma boate aqui, tinha gente pulando, né? Isso aqui resistiu a esse tempo, né? Então a nossa missão é proteger, né, esse patrimônio para que ele tenha mais vida longa aí pela frente. E a pergunta que não quero calar: o túnel vai ser mantido ou ele vai ser aterrado? O túnel vai ser mantido, a gente tem a ideia de manter ele, pelo menos, se não der para ter uma visitação no túnel, assim, né? Mas como uma concepção aí que faz parte do prédio, né? Não temos por que aterrar aquele espaço, então a gente vai manter o túnel.